Então a gente tem essa ideia aí do Levi-Strauss, né? da, da antropologia estrutural, né? Da unidade psíquica. Né? Então a estrutura mental humana era igual. A estrutura mental humana era igual para toda a humanidade, portanto o desenvolvimento da cultura humana iria satisfazer as necessidades não apenas fisiológicas, mas da psique humana comum a toda a humanidade. Desse modo, por mais que as culturas apresentassem diferentes formas, regras e instituições, se for feita uma análise sistêmica daquela sociedade, é possível encontrar todos os elementos primitivos da mente humana, desenvolvendo narrativas e regras diferentes, né? Mas que no fim atingem um objetivo comum. Né? O estruturalismo buscava, portanto, a estrutura comum que subjaz a humanidade, independente de sua expressão externa. Né? Ou seja, o que é que ele vai dizer ao comparar? Ele vai comparar os diferentes mitos, né, das diferentes sociedades, inclusive ele vai dizer ali, olha, como é substituível essa parte desse mito de uma cultura por essa parte desse mito de uma outra cultura. Né? Ele vai mostrar isso nesse livro aqui, por exemplo. Né? Ele vai pegar versos dos mitos de uma cultura, substituir por outras, mostrar como são equivalentes. Né? Ele vai, por exemplo, entender que ele vai mostrar que como que, por exemplo, a gente tem o feiticeiro, né, que dentro de determinadas culturas ele é equivalente ao o cientista, né, o empirista ali de uma sociedade complexa, de uma sociedade moderna, né? Então ele vai mostrando essas equivalências e vai dizendo que, olha, a estrutura é a mesma, mas a gente teve desenvolvimentos históricos diferentes que levaram as formas de se fazer e as estruturas, as construções dessas culturas históricas, dessas culturas, levaram elas a serem muito diferentes. Mas se a gente parar para observar as estruturas que fizeram com que essa cultura surgisse em primeiro lugar, essas estruturas são as mesmas. Né? E enquanto isso a gente vai ter, portanto, né, a ideia de que a gente vai ter com os funcionalistas e os estruturalistas, a gente vai ter toda uma vertente da antropologia que vai se focar em entender as similitudes das culturas e das sociedades, como que cada sistema cultural se forma e como que aquele sistema cultural ali ele mantém uma unidade. Né? Ele tem uma relação entre seus próprios termos, todo mundo que é socializado dentro daquela cultura aprende os significados diferentes. Né? Então, você aprender uma cultura nova seria a mesma coisa que você aprender os significados culturais que as coisas têm, que cada ação vai ter dentro daquela cultura. E só é possível entender isso não isoladamente, mas dentro do contexto geral daquela cultura. Né? Então, as análises dos antropólogos estruturalistas ou estrutural funcionalistas vão correr nesse sentido, né? De entender, portanto, como que aquele sistema ele é capaz de formar um entendimento cultural comum a todas as pessoas. Portanto, é uma perspectiva teórica que se foca muito mais nas semelhanças, em como que a sociedade constrói as semelhanças culturais entre os indivíduos. Né? Como que aquela sociedade ela constrói uma unidade cultural, uma homogeneidade cultural. Né? Como que é possível o processo de eu nascer dentro de uma cultura, absorver os significados que as coisas têm dentro daquela cultura e compreender, portanto, como que dentro daquele sistema os significados que as coisas têm, os sentidos que as ações têm. Né? Então é mais ou menos, esse aí era a tarefa do antropólogo dentro desse contexto. Mas qual que é o problema? Né? Que é colocado aí e que questiona esse modelo. Esse modelo teórico, né, apesar dele ser muito interessante, ele vai trazer um problema que é o problema histórico. Né? Qual é esse problema histórico? Ao fazer essa análise, o pesquisador ele tem que isolar aquela sociedade
do contato com outras culturas. Ou seja, eu entendo, vou estudar aquela sociedade isoladamente para entender as características de como as pessoas são formadas dentro daquela cultura para fazer com que aquela cultura exista, né? No fim das contas, uma cultura só existe porque as pessoas praticam aquela cultura. Então, como que eu formo pessoas que vão praticar aquela cultura? Então, eu vou entender o processo de socialização e etc. dentro daquele sistema cultural. Só que qual é o problema dessa perspectiva? Ela trata um sistema cultural como um sistema fechado. E a gente sabe que, historicamente, é cada vez mais difícil a gente ter sociedades isoladas, né? É ou não é? Quantas sociedades isoladas vocês já viram ou conhecem por aí? Conhecem alguma? Alguma sociedade que não tem trocas culturais com outras? Vocês conhecem aí? Sim, tem algumas, de fato, existem algumas, né? Algumas, já vi até falar, acho que na Amazônia, assim, algumas tribos indígenas que não têm contato com nenhuma outra e ainda nem teve contato com a civilização mais moderna. Sim, sim. Já vi falar disso. Sim, exato. A gente tem, né? E olha só a coincidência. Eu acho que não é tanta coincidência assim, né? Os estudos estruturalistas, eles são a maioria deles realizados com sociedades indígenas ou com sociedades isoladas, né? O estudo estruturalista, ele é muito eficiente quando você quer estudar uma sociedade isolada. Você consegue compreender bem os termos daquele sistema cultural, como que é o lugar de cada coisa, de cada significado cultural, como que aquelas coisas se integram ali, dentro daquela cultura, né? Um estudo antropológico, ele pode ser muito bem feito assim. Só que a questão é, no mundo que a gente tem hoje, né, cada vez mais globalizado, cada vez mais conectado, né, em que as culturas estão em constante diálogo, em constante contato, e dentro de um sistema que muitas vezes é um sistema que é um sistema competitivo, é um sistema opressivo, né? Não existem só as trocas espontâneas, mas existe um processo ali de imposição cultural, existe um processo de dominação cultural, de dominação dos meios de comunicação e etc., né? Então a gente passa a ter o quê? Cada vez mais influência de uma cultura sobre outra. E essa perspectiva estruturalista, ela era pobre para tratar disso, né? Ela se focava muito em entender como que aquela sociedade funciona, mas aquela sociedade isolada, né? Então a gente passa a ter aí uma outra perspectiva que retoma isso, já uma perspectiva influenciada pelo marxismo, né, e tal, que era uma perspectiva que buscava entender não só aquela unidade da sociedade, os elementos que formam uma unidade para aquela sociedade, mas entender os conflitos dentro daquela sociedade, né? E entender muitas vezes como esses conflitos, não em termos de dentro da própria sociedade, mas da relação de uma sociedade com outra. Então a gente tinha ali, por exemplo, nesse período já depois da Segunda Guerra Mundial, no período pós-colonial, onde as antigas colônias desse período imperialista foram se descolonizando, a gente passa a ter ali já também estudos, né, a influência e a luta por se exigir estudos próprios de cada país, né? De não só ter a compreensão da sua cultura por um estudioso de fora, mas de entender a sua própria cultura. É nesse contexto que as ciências sociais vão surgir no Brasil, inclusive, né? De entender a própria formação da própria cultura brasileira. A gente vai ver isso na nossa próxima aula, né? A formação da cultura brasileira, né, descrita por estudiosos brasileiros, estudiosos das ciências humanas brasileiros, né? Historiadores, sociólogos, antropólogos brasileiros, que vão estudar a cultura brasileira, né, para entender o seu próprio contexto, né? Então a gente vai passar a ter nesse momento, não só no Brasil, na Índia, em todos esses países que são considerados, né, eram considerados países de terceiro mundo e etc., né, que vão começar a desenvolver seus próprios estudos, né, que não vão querer só agora ser estudados pelos pesquisadores de fora,
né, que estão aqui estudando um outro mundo para eles, mas entender o nosso próprio mundo. E o nosso próprio mundo ele tem uma série de diferenças internas, né? Além das diferenças externas entre nós e outros países, a gente tem as nossas diferenças internas, de ser um país composto por 3 matrizes culturais diferentes, né? De cada região ter se constituído numa dinâmica cultural histórica diferente, né? De ter uma diferença cultural entre o rural e o urbano, de ter uma diferença cultural entre uma classe social e outra. Ou seja, a gente começa a enxergar e a entender que existe mesmo dentro de uma cultura nacional, de uma nação, a gente tem uma série de diferenças internas. Então, essa perspectiva estruturalista ela passou a se tornar insuficiente para a gente entender tudo isso, né? Então, a partir daí a gente vai ter toda uma gama de estudos pós-colonialistas que vão começar a entender essas pequenas diferenças internas, entender os conflitos, né? Entender como que o desenvolvimento econômico e a modernidade chega até as pessoas de diferentes classes, de diferentes localizações geográficas, do contexto rural, do contexto urbano e assim por diante, né? Das culturas locais, né? Cada cultura local como que se estabelece ali. Então, a gente vai passando a compreender que o entendimento da cultura ele não pode só se focar no entendimento próprio daquele sistema cultural. É importante, é interessante, tem muito a contribuir, tem muito a trazer, sim, mas é insuficiente para a gente entender toda a complexidade que o mundo apresenta hoje, para a gente entender as culturas locais. As culturas locais hoje estão numa dinâmica global, né? A gente está aqui em Irecê, numa cultura local, tem uma cultura local, mas que é influenciada por uma dinâmica global, né? A eleição ou não a eleição do Trump influencia, queira ou não, impacta na gente aqui. Olha quanta distância a gente tem e etc. Mas, por relações indiretas, tudo isso vai impactar na nossa sociedade aqui. Então a gente está num mundo cada vez mais globalizado, em que os impactos culturais e sociais e econômicos estão cada vez mais interconectados, né? Então a gente tem essa questão e, portanto, entender apenas a dinâmica cultural própria da estrutura daquela cultura se torna cada vez mais complexo dentro desse contexto de globalização. É a partir daí que a gente vai ter outros estudos, né, que vão se enfocar novamente no particularismo. Dentro dessa série de variáveis que a gente vai ter, né, a gente vai ter a nossa localização do nosso país dentro de um sistema mundial, de um sistema econômico mundial, né? Qual é o papel do Brasil dentro do sistema internacional. Dentro desse sistema internacional a gente vai ter uma divisão cultural e econômica entre, por exemplo, as regiões, região Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, e a gente vai ter as dinâmicas ali, as influências culturais de cada região, a gente vai ter os regionalismos, né? Então, se a gente for parar para subdividir, olha lá, dentro do Nordeste a gente vai ter o contexto da Bahia e tal. Então, para abarcar toda essas variáveis culturais, né, para abarcar esse tanto de variáveis culturais que a gente tem aqui, se torna cada vez mais necessário se fazer um estudo particular, né? Entender todas essas variáveis e como essas variáveis afetam aquele local em específico. Se torna cada vez mais difícil eu dizer e me focar apenas nas estruturas e naquele sistema, né, cultural dali, sendo que aquele sistema cultural dali tem conexões com outras culturas, com outros locais, né? E a partir desse momento vai se tornando cada vez mais importante eu trazer as relações de um local com o outro, as relações do local com o global, né? As relações entre locais, né? E é a partir desse momento que a gente vai começando a ter os estudos, né, sobre também as identidades, né? Então, não só a cultura é importante ser estudada, mas as identidades. Qual é a diferença, gente, entre a cultura e a identidade? Deixa eu ver aqui, gente, o que é que vocês estão falando no chat, tá? Tem uma que ataca... Ah, é verdade, tem uma
Essa daí, Marcos, fica numa ilha, se eu não me engano, na Oceania, que tem essa tribo aí. Enfim, gente, para vocês, qual é a diferença entre cultura e identidade? Qual é a diferença entre um e outro? Estão me ouvindo aí? O que é que diferencia uma coisa da outra? Alguém arrisca? É algo mais individual, outro generalizado. A cultura vai ter relação com os hábitos da população e a identidade as características das próprias pessoas, de forma individual. A identidade é uma coisa de cada pessoa e a cultura pode ser um costume de várias. Então, mais ou menos, gente. A identidade, ela tem vários níveis. Uma identidade, ela pode fazer parte de uma cultura, né? Em que sentido, né? O que é a identidade? Quando eu digo assim, me dê a sua identidade, até o RG, né? A sua identificação. Geralmente tem o que lá? As suas digitais, né? Porque as digitais, vocês sabem que são únicas, né? Até mesmo irmãos gêmeos, eles vão ter identidade, digitais diferentes, né? Então, por que tem lá a sua identidade, né? A sua identidade pessoal é aquilo que lhe diferencia de outras pessoas. Se eu preciso atribuir a você uma determinada responsabilidade, responder por um determinado crime, enfim, ou até te dar algo que você mereça, mas eu preciso identificar você. Olha lá a palavra, identificar, né? Trazer aquilo que é próprio seu. Identificar alguém é você diferenciar aquele alguém de todos os outros. O que confere identidade para você é o fato de você não ser igual aos outros, certo? Isso é a identidade do indivíduo. Se a gente partir para um outro nível, né, que é o nível entre as sociedades, o que é que identifica um Estado, né, é justamente os limites daquele Estado e etc. Ele não vai ser igual ao outro, né? Então, a partir daí, a gente passa a ter, dentro das culturas, a ideia de que, olha, nós somos um povo X e o outro povo que está ali é um povo Y. Então, passa-se dentro de cada cultura a se cultivar uma identidade, a se cultivar o fato de que, olha, eu não sou igual ao outro, né, e eu tenho as minhas características próprias. Então, cada cultura vai passar a assumir uma identidade. Quer ver um exemplo de um movimento identitário muito forte, que a gente pode ver na história? O próprio movimento do nacionalismo, né? A partir do século ali 17 e tal, né? 16, 17 na Europa, a gente vai ter a formação dos estados nacionais, né? E o que é que as nações elas se definiam? Elas se definiam pelo seu território, mas não só pelo território. Vejam, elas produziam marcas culturais de diferenciação. Tinham lá uma bandeira, né? Usavam uma cor própria, as cores da bandeira, faziam um hino daquela bandeira. As escolas públicas começam a surgir naquele momento e começa a se ensinar a história da nação, a língua oficial da nação, todas essas coisas que caracterizam aquelas marcas culturais próprias, ou seja, aqueles traços culturais que são daquele grupo ali, que são daquela sociedade, vão sendo reforçados e cultivados como uma maneira de diferenciar uma nação das outras, certo? Então a gente vai ter ali os italianos, vão ter ali como uma marca de nacionalidade os pratos deles com as massas e assim por diante, né?
a língua, os trejeitos e tudo mais. Então a gente vai ter isso em toda a parte do mundo. Aqui o Brasil vai ter também as suas marcas de identidade diante do resto do mundo, o futebol, a feijoada, a música e etc., né, o carnaval. Então cada nação vai ter ali as suas marcas que eles cultivam, né, os alemães, né, a cerveja, salsicha, o fato de serem bons mecânicos, né, fabricar carros de boa qualidade, etc., né? Então a gente vai ter ali uma série de características nacionais que vão se formando. E a gente vai ter as identidades em vários níveis. A gente vai ter a identidade nacional, a identidade regional, a identidade local e, no fim das contas, a identidade individual. Então a gente lida com esse conjunto de identidades que estão na nossa cultura, que a gente está ali convivendo com essas identidades e vai absorvendo essas identidades, né? Então, quando a gente vai se relacionar com uma pessoa que é de outra região, a gente enfatiza o que? A nossa regionalidade, a identidade da nossa cultura regional. Quando a gente vai se relacionar com uma pessoa ali, entrar em contato com uma pessoa que é de outro país, outra nação, a gente vai, né, trazer, fortalecer ali, botar em evidências nossa identidade nacional e assim por diante. Não é assim que acontece? Já passaram por isso? Alguém aí já encontrou com gente de outros estados, de outras nações? No máximo de jogo. Encontrar com os espanhol, argentino. Mas só de jogo mesmo. A internet, né, traz essa comunidade global aí, né? Cada um vai falando sua língua ali. Ele só sabia xingar a gente. Galera em espanhol já gosta de um já, né? O euro de puta, não sei o que, né? Então eles... Bacaco, boludo. Né? Dá raiva. Um sulista, fui falar com um cara e ele fez o símbolo do nazismo, meu Deus. Sério isso? Bem, enfim, né? Idiotas tem em toda parte. Então, o que é que acontece? Infelizmente, né, Heitor, existe esse tipo de comportamento, né, em toda parte. Não vou generalizar, dizer que todo sulista é assim, mas, né, tem muitos que são, né, enfim, que expressam comportamentos estúpidos como o desse rapaz aí. Pois é. Então, voltando aqui, gente, a questão das identidades, portanto, a gente acaba lidando com essas identidades. E as identidades são próprias de uma relação entre duas coisas diferentes, entre dois diferentes, né? Então é um elemento cultural, né, que existe naquela sociedade que provém do fato daquela sociedade estar em contato com outras, né? E isso são as identidades, né? Então a gente vai ter a nossa identidade étnica, que é o que? A identidade em relação ao grupo que a gente pertence, né? A gente vai ter uma série de identidades que são o quê? Marcadores de diferenças. Marcadores de que a gente faz parte de um grupo que é diferente de outro, né? E aí a gente pode extrapolar isso para vários aspectos da nossa vida pessoal e da nossa vida cultural compartilhada, certo? Então a gente vai ter aí esses diferentes tipos de identidade. Então a gente passa a ter nesse momento, dentro da antropologia, esses estudos sobre identidades, né? Os estudos que vão estudar ali as minorias dentro de um determinado país, os conflitos que existem em relação a essas minorias, né? Aos grupos rurais, os grupos sem teto, os grupos de locais, de comunidades economicamente desfavorecidas, estudos em favelas e etc. começam a acontecer aí. A gente vai ter os antropólogos agora não só indo estudar comunidades indígenas, mas, né, comunidades mais isoladas, esse estudo mais clássico da antropologia, mas a gente vai ter também agora os antropólogos urbanos que vão estudar ali os grupos, as minorias, os grupos, né, os pobres da sociedade, os movimentos, as tribos próprias ali, o movimento de tribos urbanas, os grupos, né, identitários, os grupos punks, os diversos grupos dentro da sociedade. A gente vai ter aí a antropologia agora não só sendo essa ciência que parte para estudar o que está fora,
mas uma ciência que estuda o que está dentro de uma sociedade complexa, que é culturalmente diversa, né, e que apresenta uma série de diferenças, né? Então, o que é que acontece? As teorias funcionalistas e estruturalistas, elas são muito boas para a gente entender contextos isolados, culturais isolados. Mas para compreender contextos em que a gente tem uma comunicação e um trânsito, né, muito grande, contextos mais diversificados, complexos, cheios de conflitos internos e etc., a gente passa a ter uma limitação dentro dessas teorias e a gente passa a ter outras teorias aí outras perspectivas que vão tentar dar conta disso. Os estudos sobre identidades, né? Os estudos sobre minorias étnicas, os estudos ali mais de orientação marxista que vão tentar entender ali as relações de classe, as culturas de classe, né? Então a gente vai ter essa diversificação aí, entender essa relação mais particular, né? A gente tem um retorno ao particularismo, né? E até hoje isso é marcado, né? Dentro da ciência social a gente vai ter ali esse embate entre uma perspectiva universalista e a perspectiva particularista, né? Ambas existem, coexistem e fazem os seus estudos, e a gente tem aí esse novo paralelo, né? De um paralelo que existia antes entre aqueles que defendiam a influência da natureza ou da biologia na cultura e os que não defendiam. Aquela solução foi resolvida, e a gente tem um novo embate que é o do universalismo contra o particularismo aí, que a gente vai ter essas nuances, né? Então a gente vai ter aí a identidade como uma coisa interessante, né? Então, por exemplo, quando a gente fala qual é a diferença entre raça e etnia, né? Raça é uma coisa, raça e etnia, né? As pessoas às vezes usam como sinônimo, né? Minha etnia é tal, né? Mas raça e etnia são coisas diferentes. Raça parte da ideia biológica, de que você tem uma raça biologicamente constituída, né? Que é uma ideia que inclusive é quebrada pela ciência. A biologia moderna hoje não apoia a ideia de raça, né? Mas enfim, existem pessoas que apoiam a ideia de que existe ainda um conceito sociológico de raça, ou seja, por mais que a raça para a ciência não exista ou não seja mais usada, as pessoas usam o conceito de raça e se apoiam na ideia de raça para poder, né, orientar suas ações, né? Então, de qualquer forma, mesmo sendo um conceito que é cientificamente, digamos assim, inválido, esse conceito de raça, as pessoas usam a ideia de raça como se ela existisse de fato, né? Então, a gente precisa considerar o conceito de raça no sentido que tem para as pessoas. Não significa que a gente acredite na raça, mas a gente sabe que as pessoas se balizam na raça, né, para pensar sobre o mundo e para, enfim, tomar algumas atitudes muitas vezes racistas, né? E a gente vai ter a raça e a etnia, ou a etnicidade, que é o quê? A etnia é o grupo ao qual eu pertenço. Então, por exemplo, meu grupo étnico, né, eu posso me identificar com a identidade da etnia, eu sou da etnia brasileiro, né? Etnicamente me definir assim, né? Então a minha etnia é o grupo cultural com o qual eu me identifico, enquanto que a raça é uma ideia biológica, né? Que eu sou definido como branco, caucasiano no caso, né? Negro, etc., indígena e tudo mais. Então é por isso que uma dúvida. Tá, deixa eu só concluir essa frase, que eu já deixo você falar. Então a gente tem, por exemplo, uma polêmica em relação por exemplo, formulários do governo e coisa e tal, que, por exemplo, te exigem uma identificação com uma raça, né? Então hoje em dia existe uma polêmica, por exemplo, que é em relação a isso aí, né? Ou seja, que você tenha que se identificar como uma raça, considerando como se raça de fato existisse e etc. Então existe aí todo um debate, uma polêmica que vai chegar até a questão das cotas e tudo mais, né, que está dentro disso daí. Vai lá, meu velho, pode falar.
tipo, ser nordestino, essas coisas, pode se definir como ser uma etnia? Sim. Sim. Tipo, A sua etnia é a sua identificação cultural, né? É porque geralmente o termo usado para grupos étnicos é quando a gente usa um termo para grupos minoritários dentro de uma sociedade. Então, por exemplo, as sociedades indígenas são grupos étnicos dentro da sociedade brasileira, né? Geralmente a gente usa o conceito de identidade nacional, né, ou identidade regional para se referir a gente. E que os grupos étnicos são grupos diferentes dentro daquela nação ou região. Então, geralmente se usa para grupos minoritários, como minorias étnicas, como povos indígenas, entendeu? Comunidades quilombolas, aqui no caso do Brasil. Em outros contextos, por exemplo, na Espanha, a gente vai ter lá os bascos como um grupo étnico dentro da Espanha, que inclusive recentemente, há uns anos atrás, eles tentaram se separar da Espanha e foram oprimidos lá pelo Estado espanhol, né? Não vai se separar, vão continuar sendo espanhóis, etc. Mas eles têm toda uma identificação própria, né? Como bascos e tal. Então a gente vai ter em todo o mundo, né? Grupos que não se identificam somente com aquela nação. Daí é que a gente usa o termo grupos étnicos, né? Ivan, e cigano também seria isso? Sim, ou não? Sim, a gente pode dizer que é um grupo étnico, é uma comunidade diferenciada dentro do Brasil. Ciganos também. Beleza. Né? Eles são considerados povos nômades, né? Hã? Ciganos? Os ciganos, eles são considerados nômades, né? Então, no início eles eram bastante nômades. Eu não sei como é que tá agora. Eu acho que agora eles já se sedentarizam, mas continuam mantendo a identidade como uma identidade diferenciada como ciganos, né? Eles continuam se identificando como ciganos e fazem questão de valorizar isso. Então eu acho que, não sei exatamente se todos os grupos se sedentarizam, eu não tenho muita profundidade no estudo sobre povos ciganos não, mas pode-se dizer que sim, sendo nômades ou não, eles são um grupo étnico próprio dentro do Brasil. Então, a gente vai ter essa diferença, tá, gente, entre o que é o conceito de raça, que ainda é utilizado, inclusive polemicamente aí pelo Estado brasileiro e tal, e a gente vai ter aí também o conceito de etnia, que se refere à identidade cultural a um grupo específico, né? Então a gente pode sim se identificar como de etnia brasileira, mas em geral você usa o termo de sua identidade nacional, não identidade étnica, né? Justamente se usa o termo étnico para diferenciar grupos minoritários. Geralmente é esse o uso do termo, né? Mas o sentido da palavra etnia é identificação cultural, né, com um determinado grupo, certo? Então a gente vai ter esses estudos sobre essas minorias étnicas e por aí adiante, né? A gente vai ter essa nova perspectiva, né, antropológica que vai tentar entender dentro daquela identidade ali, daquele grupo identitário, quais são os significados próprios que eles vão ter dentro daquele contexto deles, entender aquele contexto próprio daquele grupo, né? Então a gente vai ter aí, a partir desse momento, uma série de estudos antropológicos sendo feitos com vários grupos minoritários, né? Em comunidades indígenas, quilombolas, né? Comunidades LGBT e assim por diante. A gente vai ter aí uma série de estudos com esses grupos, com as chamadas minorias, né? Justamente para a gente entender quais são as diferenças culturais que esses grupos apresentam em relação à sociedade geral, né? A identidade nacional que é compartilhada, né? E o que é que aqueles grupos eles têm de próprio. Entender o universo próprio daqueles grupos, por exemplo, é uma coisa recorrente hoje na área da antropologia urbana, né? Então a antropologia ela foi se diversificando, não ficou somente presa à questão dos grupos, das sociedades isoladas, que era algo muito fácil no século XIX e até meados do século XX, onde a globalização não estava tão intensificada, e você ainda podia lá, como, né, uma sociedade muito distante, muito diferente da sua, os europeus iam estudar
comunidades na África, na América, indígenas, né, na Austrália, os aborígenes, e enfim, né, e os esquimós. Eles iam estudar esses grupos muito longínquos, distantes da sua sociedade, que eram isolados de certa forma e tinham uma cultura muito própria. Então eles se referiam a essas sociedades como um universo particular, né, cultural próprio. E aí hoje em dia, né, com o avançar da história, a gente vai ter cada vez mais uma intensificação dessas relações entre as diferentes sociedades, entre diferentes culturas, e fica cada vez mais difícil a gente fazer essa abordagem própria. Então a gente passa a ter muito mais esses estudos sobre etnicidade, sobre identidade, sobre relações econômicas, né, desigualdades regionais, desigualdades, né, nacionais e assim por diante. A gente vai tendo esses estudos de estudar a diferença que está logo aqui, não a diferença muito longe geograficamente, culturalmente, mas entender qual é a dinâmica dos diferentes da nossa própria sociedade, certo? Então a antropologia hoje ela se estrutura nesse sentido, né, de fazer esses estudos. A gente tem toda uma diversidade de estudos dentro disso, né, dentro dessa perspectiva. Certo? Então a ideia aí de mudança cultural, processos de aculturação, de imposição cultural, de violência simbólica, por exemplo, né? Quando um grupo tenta impor uma determinada coisa a outro, né? Então a gente vai ter aí os enfoques dessas novas relações, que são relações de contato entre as sociedades. A gente vai ter aí a preocupação, por exemplo, com os meios de comunicação, com a mídia, o cinema, né? A cultura que se universaliza, os filmes de Hollywood que estão em todo mundo, que se espalham a todo mundo, que são uma produção cultural própria de uma nação, mas que se universalizam, se tornam universais e assim por diante, né? A gente vai ter o estudo da dinâmica de como essas culturas globais, esses movimentos globais no mundo cada vez mais globalizado, eles vão mudando a cultura e influenciando a cultura ao redor do mundo, né? E aí a gente vai ter estudos focados tanto na força que esses elementos culturais vão ter de homogeneizar as culturas do mundo, ou seja, de apagar as diferenças, quanto a gente vai ter estudos focados nesses grupos que resistem a isso e fortalecem a sua diferença, fortalecem a sua identidade, né? Então a gente vai ter esse movimento, esse conflito aí no mundo hoje, né, entre aqueles mais nacionalistas, mais regionalistas, mais defensores da sua identidade, e aqueles mais de estudar os movimentos culturais globais, né, de como a cultura no mundo vem se orientando para um sentido ou para outro. Certo? Ficou mais ou menos claro? Deu para a gente pegar aí uma perspectiva de lado do início da antropologia e entender até como que ela se estrutura hoje, né? Claro que eu não aprofundei muito, são assuntos que a gente passou aqui que tem uma complexidade grande, que demandariam aí uma dedicação muito maior para se compreender, mas eu entendo que o meu objetivo aqui com vocês não é formar um antropólogo, nem um cientista social, mas contribuir com o conhecimento aqui que a antropologia pode oferecer para vocês entenderem mais o mundo que a gente vivencia, trazer conceitos importantes, interessantes, para a gente entender o mundo e as dinâmicas ao nosso redor, culturais ao nosso redor. Certo? Ficou alguma dúvida? Mais dúvidas? Não? Tá. Então, gente, para a próxima aula, né, eu vou, baseado nesses conceitos que a gente estudou e no livro, eu vou passar mais uma prova para vocês, a nossa segunda prova, certo? Que vai ser sobre esses conceitos, sobre o desenvolvimento teórico da antropologia, os conceitos que ajudam a gente a entender a dinâmica cultural do mundo, das sociedades. E aí vocês vão... Eu vou postar lá no Classroom um link para vocês terem acesso
aos slides, certo? E aí vocês vão fazer a segunda avaliação, né? E aí na aula que vem a gente vai fazer uma abordagem sobre a história cultural do Brasil, né? Então a gente vai pegar a partir de autores brasileiros, antropólogos brasileiros, como se deram os estudos antropológicos no Brasil, já que o Brasil é essa realidade rica que a gente tem culturalmente falando, né? Tanto em termos de cultura quanto em termos de desigualdades sociais. A gente tem um campo muito rico de estudos, né? Infelizmente, gostaria que em relação a esse segundo ponto aí das desigualdades fosse menor esse campo de estudo aí. Mas enfim, a gente tem essa perspectiva no Brasil. E aí eu vou trazer na próxima aula, as nossas próximas aulas vão ser sobre autores e a nossa formação histórica cultural da cultura brasileira, de toda essa diversidade que a gente tem da cultura brasileira, fazendo aí uma interface com a história, da antropologia com a história, certo? A prova vai valer 10, certo? Essa segunda prova, e a próxima prova vai ser só sobre antropologia do Brasil, que vai valer 10 também. Certo? Ivan, Oi. todas as notas já estão disponíveis? Das provas objetivas estão, né? Dos comentários que eu fiz o fórum ainda não. Eu vou postar antes dessa prova aí que vocês vão fazer, a próxima eu posto para vocês. Então fiquem atentos no certo, porque não está aparecendo ainda nenhuma das notas em si. Porque eu não postei as notas, não liberei as notas para vocês ainda. Daquele trabalho que vocês fizeram primeiro de... Deixa eu ver aqui, eu estou com as atividades aqui. A de socialização... Tiveram 3, né? Socialização, papel dos países europeus no imperialismo e as teorias do evolucionismo, né? Eu estou vendo aqui, eu vou entregar para vocês as notas e também da primeira prova que vocês fizeram, que foi da primeiro bloco. Aí eu posto a segunda prova também, tá bom? Tá certo, então. Vou postar no Swap, sim, Lara, porque as notas de vocês oficialmente ficam no Swap, né? Então eu vou ter que importar as notas daqui da nossa sala, do Classroom, para o Swap. Não, na segunda unidade, isso, vai ter a prova, e para quem apresentou o seminário, vai ter uma nota do seminário. Entendeu? E aí, para a terceira unidade, vai ser... Nossa terceira unidade é a Antropologia do Brasil, que vai começar na próxima aula. E aí vai ter uma última avaliação, que vai ser a avaliação dessa unidade também. Certo? A prova, eu posto essa semana. Vocês podem fazer até a semana que vem, até o dia... A primeira prova vocês podem fazer até o dia 11. E a segunda prova vocês fazem até o dia 20. Certo? Eu queria até fazer mais avaliações, gostaria de ter mais tempo de fazer mais avaliações, mas infelizmente o nosso tempo está corrido, o conteúdo é grande, então para encurtar aí a gente vai fazer somente mais 2 avaliações, tá bom? Mas eu acho que a gente dá conta do núcleo da introdução à antropologia com isso, tá? A gente já viu aí o geral da antropologia, do conceito de cultura, né, e tal, e a gente vai encerrar aí com a parte de introdução à antropologia do Brasil. Aí a gente dá minimamente conta do conteúdo, do núcleo do conteúdo do segundo ano. Certo? Então, por hoje é isso, gente. Obrigado pela presença de todos. Eu vou postar aqui o que deu para gravar da aula, certo? E é isso. Obrigado também. Valeu, gente.
Nada. Tchau, tchau.